A instituição internacional chamada National Fire and Protection Association, NFPA americana, juntamente com a INFTA, ou seja, International Fire Safety Training Association, é a Associação Internacional para Treinamento de Bombeiros dos Estados Unidos, foi que conseguiu dar uma classificação que hoje o mundo inteiro utiliza em relação à classificação dos incêndios. Tá? Então, primeiro eles classificaram incêndio de tipo A, B, C e D. Ou seja, essas três classificações vão aparecer aí em nomenclaturas, vocês quando fizerem suas pesquisas vão encontrar a nomenclatura que aparece até uma classe E. Essa classe E ainda não é reconhecida no meio da Sociedade Científica de Estudos do Incêndio. Ainda não é reconhecida. Alguns estão querendo colocar a questão da classe E e a gente vai falar um pouco dela mais à frente. Mas vamos ficar com a classificação internacional, onde todos os países utilizam, que é a classificação dos incêndios como um incêndio de classe A, B, C e D. E nós vamos estudar cada um desses combustíveis, tá? Então, dessa classificação do incêndio. Incêndio de classe A, qual seria? É um incêndio que envolve os combustíveis sólidos, os combustíveis comuns, tipo papel, madeira, pano, borracha. Então você vê que ele tem uma resistência, é um material que é facilmente palpável e facilmente conduzido. Então é um material que queima, nós vamos notar isso, em superfície e profundidade. Ele queima na horizontal e na vertical. Então normalmente são os celulósicos, a madeira, o papel, né, o próprio plástico, a borracha, o pano. Esses são materiais combustíveis de classe A. Tá? Temos os materiais combustíveis de classe B. Quais são esses? São os líquidos e os fluidos inflamáveis. Aí tem uma característica que eles queimam apenas em superfície e não queimam em profundidade. Profundidade eles só transmitem temperatura. E aí nós, quando formos estudar os incêndios líquidos nos líquidos inflamáveis, em tanques de contenção dele, tanque de reserva deles, nós vamos encontrar que tem uma maneira muito fácil de identificar onde é que vai estar o ponto de ebulição e o ponto de fulgor daquele combustível quando a transmissão de calor pela vertical, tá? Que chama-se convecção, tá? A transmissão de calor na vertical é convecção. Então, nos tanques de combustíveis líquidos, nós vamos notar que eles queimam apenas na superfície, e aí que fica fácil, de certa forma, combater esse incêndio, porém, a sua dificuldade é a liberação de calor, que é muito grande, e eles têm uma característica de que a onda de calor, tanto no sentido vertical superior, como no sentido vertical inferior. E este sentido vertical inferior da transmissão de calor, que também é convecção, nós vamos entender qual é o ponto que nós podemos fazer o combate a incêndio, até que ponto nós podemos fazer lançamento de água, lançamento de espuma naquele tanque. Porque tem uma expansão natural da água que se dá a 100 graus centígrados e quando a temperatura chegar na flor da água, que decanta normalmente no tanque combustível, essa água vai começar a dar expansão. E essa expansão da água, que é a chamada ebulição da água, essa expansão pode entrar num processo chamado boil-over. O que é boil-over? É como se fosse vomitar o combustível dentro do recipiente, por conta da expansão muito forte da água. A água transformando do estado líquido para o estado de vapor. Essa transformação do líquido para o gasoso da água, ela transforma-se com expansão de força. Essa força é no sentido das bolhas lançarem-se para a superfície e nesse lançamento da superfície vomitar, ou seja, lançar o combustível que está na flor, está acima da água. Que normalmente a água, por ser mais densa, mais pesada, decanta e o combustível fica logo acima. Tá? Nós vamos entender tudo isso aí um pouquinho mais à frente. E quando a água se expande, ela faz uma espécie de um lançamento do combustível que está a flor acima dela para a parte externa do recipiente. Consequentemente, tem uma probabilidade de haver uma propagação muito mais rápida. Esta é a preocupação de todo técnico de segurança, de todo bombeiro, todo profissional que combate incêndio. Tá? É exatamente a formação do boil-over em tanque de líquido de combustível. Então, os incêndios de classe B são incêndios envolvendo os líquidos inflamáveis, tipo gasolina, óleo, diesel, etanol, metanol, né, o álcool, né, as graxas e os gases combustíveis, tipo GNV, GLP e por aí vamos. Tá bom? Incêndios de classe C. Os incêndios de classe C já são os materiais elétricos energizados. É o incêndio que envolve os materiais elétricos energizados, como motores elétricos ligados, geradores de transformadores ligados na energia elétrica, quadros de distribuição de energia quando está efetivamente funcionando com energia e tantos outros equipamentos elétricos energizados. Então veja que a diferença está exatamente aí. Porque se o equipamento elétrico não estiver energizado,
passa a ser um incêndio de classe A, ok? Ou seja, materiais sólidos que queimam na superfície e na profundidade. Se ele estiver energizado, ele é um equipamento de classe C. Aí você me pergunta, mas professor, por que essa diferença? Porque o tipo de combate, o tipo de agente extintor que nós vamos utilizar para o incêndio de classe A é um e para o incêndio de classe C é outro. Porque energia não se combina com água, ou seja, a água é excelente condutora de energia, consequentemente, se você lança água no material elétrico, você pode fazer uma transmissão elétrica através da própria água e o agente que estiver fazendo combate a incêndio, o TST ou o próprio profissional de bombeiro, ele pode receber a descarga elétrica. Então, não há como se admitir o combate a incêndio em matéria elétrica energizados, ou seja, aqueles materiais elétricos que estão ligados à energia elétrica com o uso da água. Então, eis a diferença. Então, não confundir aquele material, um estoque, um armazém que tem estocado, um depósito que tem estocado televisões. É incêndio de classe A ou incêndio de classe C? Essa é a pergunta, eu gostaria que você respondesse 30 segundos para a gente responder. Vamos lá? Então, será que temos resposta já, Tatiane? Temos sim. O Paulo João Pessoa diz que é A. O Paulo Carpini é A, porque ele só está armazenado no depósito. O Cabo Centro, classe A. Paulo Recife. A turma responde classe A, porque não está energizado. A, todo mundo. Paulo João Pessoa, A, todo mundo. Se for ligado, é C. Pronto, até o momento é isso. Perfeito. Então, todos nós já entendemos que o material elétrico, quando não está energizado, quando não está ligado à tomada, quando não está recebendo a carga de energia, ele não pode ser classificado como incêndio de classe C, e sim como incêndio de classe A. Isso se dá para todo e qualquer material elétrico, eletrônico, tá? Então vamos à frente. Todos compreenderam? E o incêndio de classe D. Essa é uma classe especial, é uma classe tida para o incêndio porque os materiais combustíveis desta classe têm uma propriedade especial. Ele não consegue ser facilmente extinguindo o fogo por ele, que são as classes dos metais pirofóricos, que são aqueles metais como magnésio, selênio, antimônio, o titânio, o lítio, o potássio, o próprio sódio, o zinco e o zircônio, que são metais pirosfóricos que, quando entra em combustão, ele começa a ter uma reação em cadeia tão célere, ele começa a liberar tanto os radicais livres que só pode ser combatido o seu incêndio com a inserção de um produto especial, que é o chamado proquímico especial, que se funde, ele entra na reação em cadeia. A reação em cadeia está produzindo radicais livres cada vez mais, que com a presença da fonte de ignição ou com a própria temperatura de ignição presente nos gases combustíveis emanados pelos metais pirofóricos, eles começam a reação em cadeia a ser cada vez mais célere. E para se fazer uma interseção dessa reação em cadeia, para fazer uma extinção desse fogo, é preciso que entre um terceiro elemento, que chama-se o produto químico, que vai reagir com esses radicais livres e vai estabilizá-lo. Essa é a diferença desses metais pirofóricos. Ele não pode ser utilizado no metal pirofórico, por exemplo, se você usar onde a gente encontra muito metais pirofóricos, metal desse tipo, como o zinco, como o próprio zircônio, né, é na formação da carcaça de motor de automóveis. A carcaça de motor de automóvel, quando começa a queimar, ele começa com a chama muito azulada, muito viva, quase prateada a chama. Né, quase que incolor a chama, muitas vezes você não consegue, mas uma radiação de calor muito forte. Aquele zircônio, quando entra em combustão, se você lança água, você naturalmente está praticamente alimentando, porque os radicais livres, ele quebra rapidamente a molécula da água e aproveita o oxigênio, aí ele aviva a reação.
Então é exatamente por conta dessa propriedade físico-química destes materiais pirosfóricos é que nós não conseguimos combater incêndio deles com água, ou com pó, ou com CO2, que são os agentes extintores que nós vamos ver daqui a pouco. Não conseguimos combater com esse tipo, só combater com um elemento que entre na formação da reação